Congo News, estamos ao vivo aqui na loja Babado Folia. E o senhor Chiquinho, que é o dono dessa loja, que representa a nossa cultura agora no Brasil e no Rio de Janeiro. E a visita da rainha para fortalecer a nossa tradição do povo banto do Brasil e como a África. O que representa isso para vocês e na loja de vocês que continua com a nossa tradição africana? Como que eu posso te falar? Hoje eu me sinto o homem mais honrado de todos os tempos. Eu faço agora 78 anos, 77 anos, dia 6 de janeiro, dia de Reis. E já estou tendo meu presente, tendo você me interrogando. A aula que você me deu serve de tudo. Eu, com meus 77 anos, nunca ouvi coisas tão claras, tão seguras, como você colocou. A nossa raça sofreu muito, muito. Passaram muita perna na gente, mas as coisas estão mudando. Então eu tenho um orgulho muito grande em ter você, em poder falar para você, em poder falar para o mundo. E por coincidência, meu filho está do meu lado, que é muito bom. Eu já estou numa idade bem avançada, ele está começando. Com a aula que você está nos dando, da nossa raça negra, que sofreu, que foi chicoteada, que foi bagunçada, parece pessoas maravilhosas, que nem você, apresentando a grande realidade, a grande força do povo negro. Exatamente. Agora, tratando agora de negócio, e o aspecto agora, o mundo como a união de negócio da FMI, que é o Banco Mundial que trata de mercado e o comércio, falou que o mercado do futuro da economia é África. O consulado angolano abriu a Câmara de Negócio para fortalecer o laço também de negócio entre o povo afro. Já para agora exportar cada vez mais para a gente ocupar espaço que não cabe. Sempre a África não foi pobre como é divulgado. A África tem a riqueza do mundo inteiro. Pela sua cultura que não favorece o capitalismo, que é o coletivo. Nunca se viu na África pessoa de rua. Não é da tradição africana. Mas no mundo ocidental isso acontece porque se trata o ser humano como objeto. Completamente honrado está sendo entrevistado por um irmão africano, pelo Congo News. O Brasil se sente honrado de ter vocês aqui, por receber a nossa querida rainha. Respeito máximo, máximo, máximo por ela. E essa Câmara de Comércio torna-se muito interessante, porque nós vamos estar voltando onde tudo começou. Onde tudo começou. Porque, tirando a parte dos nossos povos escravizados, o primeiro comércio foi com a África. Os tecidos, os búzios, as especiarias alimentares, os medicamentos, antes de entrar a indústria farmacêutica, eram as plantas das ervas, tudo da mãe África, do berço do mundo. E hoje torna-se muito, muito legal, muito interessante esse retorno, porque 90% dos produtos da minha empresa é pensado na África, porque são produtos coloridos, são produtos utilizados na nossa religião, que nós chamamos de religião afro, o candomblé, o próprio Umbanda, o próprio Ifá, tudo começou na África. Os melhores tecidos até hoje é do continente africano. As cores que conseguem fazer nos tecidos africanos, lugar nenhum no mundo consegue. A qualidade, a produtividade. Haja visto que hoje 90% fomenta o comércio de tecido, o tecido é africano. É o linho, o leão,
o tecido cru. Né? Então, ficamos muito gratos pelo jogo, porque meu pai tudo me ensinou, toda a parte teórica e a parte prática da coisa, do comércio, de experiência de vida. Também veio de lá, veio desde de moleque, criança, trabalhando. Também no comércio, inspirado pela África, foi o comércio de rua, né? Começou na Feira Livre, Feira Livre. Né? Começou por lá também, veio de lá também. Né? Era dos Cambos. Os Cambos começou o povo africano. Né? Então, eu falei no início, nos sentimos muito honrados. Muito honrados. Não vamos dizer quem está certo, quem está errado. Mas nós, em determinado momento, nós paramos. Então, vamos dar continuidade. Vamos virar a página e dar continuidade e mostrar a força do nosso povo, a força do nosso povo africano. Exatamente. Isso que foi a mensagem da Rainha Jambi quando ela veio esse ano passado. Agora estaria de volta para ser homenageado pelo a Escola de Samba da Mangueira, que vai contar a história do povo banto. Um grande quilombo, estação primeira de Mangueira é um grande quilombo. Exatamente. Então, ela disse, o nosso povo banto brasileiro sobreviveu. A gente pode contar das histórias tristes que existiu, Sim. mas também a gente valorizar a conquista pela resistência de se conservar a tradição africana. Hoje a gente fala do Brasil afro pela toda a luta que vocês fizeram, e a gente tem orgulho de dizer que vocês venceram uma batalha, porque se o sistema colonial exterminar todo mundo, a gente não ia falar da tradição africana dentro do Brasil. Não teríamos oportunidade. Então, há esse contexto também cultural que nos ensina para a gente, do mais velho, como o seu Chiquinho, uma biblioteca viva. Sim. E o mundo ocidental, que você vê, descarta os mais velhos. E a gente africana não temos essa tradição. Em vez de ler livro na biblioteca escrito por um pensador, a gente aprende uma pessoa mais velha. E é uma biblioteca viva que te passa a experiência de toda a vivência, você aprende muito mais. Nossa teoria é prática, né? Exatamente. Vamos conversar com os anciões. É isso aí. Então, essa tradição nos leva até no contexto que você falou de negócio, que o seu pai te ensinou tudo, e isso não tem faculdade que vai te ensinar mais que ele. Não tem. Não tem, porque eu aprendi ali na lida, aprendi no sacrifício. Quando mais novo, muita coisa eu não entendi o porquê. Por que meu pai está fazendo isso comigo? Mas o porquê, hoje em dia, quando a gente falar o porquê, eu só agradeço. E tento passar isso para os meus filhos, netos dele, daqui. O que o ancião da nossa aldeia, a nossa família é uma aldeia, o que o ancião da nossa aldeia tem a nos proporcionar, nos ensinar? Né? Porque, queira ou não queira, nós estamos obrigados a entrar um pouco na parte religiosa da coisa. Exatamente. Né? O mais antigo da aldeia, o mais ancião, vai buscar conhecimentos também lá em cima, aí, dos nossos antepassados, dos nossos. Então, nosso povo, né, como você falou bem, nosso povo banto aqui no Brasil, quase foi exterminado, mas nós temos uma raiz forte. Nós temos referência. Então nos espelhamos nos nossos irmãos da África, falando, não vamos desistir. Nós vamos vencer, vamos guerrear. Guerreamos. Hoje em dia guerreamos com inteligência, não utilizamos com armas mais, mas sem inteligência. Utilizamos o que a nossa nação nos deu de melhor, que é o nosso berço, que é a África. Porque nós utilizamos os conhecimentos dos anciões da aldeia. Exatamente. Os anciões da aldeia, os mais antigos. Exatamente. Nessa parte espiritual que você acabou de falar, eu instruí meu amigo brasileiro que é psicanalista, ele falou justamente, você falou tudo que a gente estudou lá.
na escola. Eu falei da espiritualidade africana que ultrapassa o nível de religião. Eu falei que a espiritualidade africana é baseada nos dois movimentos da Terra. Você tem a rotação e a translação. Então, na rotação, quando a Terra gira em torno do seu eixo, a pessoa tem o problema, ao mesmo tempo tem a solução no seu íntimo. Se você investigar a sua consciência, os orixás te mostram o caminho para você descobrir o que fazer. Então, a gente é ser espiritual o tempo todo conectado. Diferente dos crentes que acreditam na fé, na promessa, às vezes não se realiza. Então, quase sempre. Acontece isso. Então, agora, no segundo movimento, que é o translado, ali a Terra gira em torno do aço, ou seja, o Sol ou a Lua. E quer dizer que o ser humano que tem problema, se não conseguir resolver, ele precisa do outro irmão. E é ali que a gente faz o coletivo, que é do terreiro, o coletivo que é do quilombo, do banda, do candomblé, que a gente vai se somando, formando o Ubuntu, para a gente vencer na união. Então, nesse contexto, ele me disse que na psicanálise, exatamente isso, que o psicanalista não resolve o problema do ser humano, ele explora o que o ser humano tem de melhor para ele lutar contra o seu problema. Então, ele aplica a espiritualidade africana do primeiro movimento da Terra, que é a rotação. Eu tenho o hábito de dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte, de muita luz, um ser iluminado, porque eu fui feito na melhor aldeia do mundo. A experiência espiritual foi de minha mãe, né, que ela era feita tanto no candomblé quanto na Umbanda. Tinha toda uma experiência, tinha todo um ensinamento que as anciãs nos passam. E, ao mesmo tempo, eu tenho todo o ensinamento do meu pai, do meu ancião, e da rua. Ou seja, as duas faculdades eu tenho. Eu fui muito abençoado pelo Aie por ter vindo nesse quilombo. Porque ele me ensina como lutar contra os leões, como vencer, não só usando a força. E ela me ensinou como lidar com os orixás. Ela era uma zeladora dos orixás. Então, ou seja, as duas forças da natureza se uniram. Isso é muito, muito, muito legal, muito interessante. Fez com que nós abríssemos nossas portas para o comércio, né? E, página, muito engraçado. Pouquíssimas pessoas sabem que boa parte do material, vou nem entrar profundamente no carnaval, mas boa parte do material utilizado no carnaval vem da África. Nós vamos lá buscar, cara. Em Geórgia, vamos lá buscar as plumas, as penas de avestruz. Eu aproveito e vou pegar mais um pouquinho do conhecimento, da minha ancestralidade, do meu povo. Eu já falei aqui, o búzio, utilizado no carnaval, utilizado também na religião, é africano. Nosso famoso sal grosso, foi o primeiro que descoberto por africanos, depois viemos descobrir os africanos, eles ensinaram que no nosso mar também tinha sal grosso, as conchas, os elementos da natureza, né, que utilizamos, tanto na nossa fé quanto no nosso carnaval, viemos conhecer pelos nossos irmãos africanos. Então, essa junção cultural que pega a espiritualidade e o comércio tem que ficar mais forte. E vai ficar mais forte. A presença da rainha aqui torna-se muitíssimo importante, que vai nos dar referência que nós somos grandes, somos fortes, né, vai nos credenciar para o mundo. Exatamente. Ele vai fazer isso, inclusive, é a sua missão de fortalecer esse lado entre o povo banto através do mundo, justamente o Brasil, que
que compõem a maior diáspora do povos africanos fora do continente africano. Então, há o contexto também que a gente chama contexto de raiz, ancestralidade e também de uma cidadania que foi interrompida pelo sistema colonial. Hoje, o contexto no Brasil, todos os filhos do europeu, eles já têm, nascem no Brasil, já ganham a cidadania europeia, seja portuguesa, alemã, francesa, espanhola. E no Brasil, os filhos dos africanos não têm esse direito de ganhar cidadania africana contra o seu continente de origem. O que se faz é usado o sistema colonial para dividir afrodescendente. Não tem afrodescendente. O filho do africano é africano. É africano. Você já tem a mesma cidadania, tanto eu, somos africanos, qualquer país, o continente inteiro é seu. Então, essas lutas dessas barreiras, a gente vai quebrar o sistema diplomático que coloca essa barreira entre os mesmos povos. Então, existir, né? não deveria existir. Então, é uma família. Exatamente. Essa luta espiritual e também de muito reivindicação da cidadania, a gente, da nossa geração, que vai fazer dessa África se ligar novamente com o seu povo de onde saiu sem fronteira. Então, a gente está falando de uma África sem fronteira, de você ter o seu negócio aqui no Brasil, também na África, sem pagar nenhuma licença para você vender lá. Hoje é uma grande dificuldade no esquema dos acarais aquecidos. Né? Temos inúmeros produtos africanos que gostaríamos de vender aqui no Brasil, não só do nosso segmento, mas de diversos segmentos, mas ainda encontramos uma barreira muito grande. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte, gente, eu vou ali no meu irmão pegar com ele, o que separa eu e meu irmão é um oceano. É um oceano. Não é papel, não é essa burocracia. Tira essa burocracia. Hoje é muito mais fácil eu conseguir trazer material da China, trazer material da Europa para dentro do Brasil do que material africano. Mas tudo, como você falou, é colonização. Agora, eu não lembro, não consigo me recordar, meu pai ter sido colonizado por europeu. O meu avô, Mário, meu avô Antônio Ângelo, terem sido colonizados por europeus. Não, nós somos africanos. Somos africanos. Né? O mesmo espaço geográfico que me separa do europeu, me separa da minha família. É uma grande dificuldade eu conseguir ajudar um irmão na África, o irmão da África me ajudar aqui no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos quebrar isso. Vamos quebrar esse paradigma. Vai quebrar esse preconceito. Exatamente. E isso é a grande missão que a gente vai estar fazendo, criando com o nosso ancião, o senhor Chiquinho, essa bagagem de tudo que ele resgata da tradição conservadora da nossa cultura, que é uma biblioteca viva, passando para você, para a nossa nova geração, para justamente... E eles são pioneiros que abriram o caminho. Sim. Como os pretos velhos, só abre os caminhos para a gente enxergar o certo. A gente chama, eles são orá, que são lupemba, que se abre o caminho, a gente só enxerga o final do túnel. Abre o caminho, nos deram luz, né? Exatamente, só abre luz para a gente. Então, hoje, a nossa conquista hoje de luta não é mais de reivindicar a militância. A gente tem que chegar no resultado e até o símbolo do reinado do povo banto é leopardo. Então, a gente tem que fazer o pulo de leopardo, não é marcha de tartaruga. Para chegar ao resultado, então, já para agora, como a visita da rainha, para ser homenageado na Escola de Samba da Mangueira. E grande parte dos produtos que ela vai usar, que seja dessa loja para divulgar essa marca, e também
exportar para a África, facilitar tudo essa dificuldade que você falou, pelo contexto de quebrar tudo a burocracia diplomática e trazer o mesmo povo pela mesma convivência que tinha antes, porque a gente não era separado Não, nem não com éramos. nenhum oceano. Não éramos, não éramos. Nós tínhamos um oceano, a gente atravessava o oceano, abraçava o nosso irmão atravessava o oceano, nos abraçava. Hoje em dia a burocracia tenta, seja claro, tenta nos impedir. Mas a nossa rainha vindo aqui, a nossa rainha participando humildemente do nosso carnaval, abrilhantando o carnaval da grandiosíssima Estação Primeira de Mangueira, que é um dos maiores quilombos que nós temos aqui no Brasil, que mantém a verdadeira tradição do samba, do carnaval, do terreiro de candomblé, do terreiro de umbanda. A Estação Primeira de Mangueira dá aula para o mundo. Como assim. Então, a vinda da nossa rainha aqui vai nos ajudar muito. O caminho já está aberto, vai nos abrir uma avenida inteira. Vai unir os oceanos novamente. Assim, sem contar do orgulho. Um orgulho. Não é porque no mundo de hoje em dia tudo é racismo, tudo é preconceito, tudo enfim, tem certas pessoas que têm medo de falar, não tem. Para a gente vai ser muito legal, porque respeito a senhora Rainha Elizabeth, foi a rainha deles. A minha rainha está vindo no Brasil. A minha rainha vai desfilar no São Bordo. Tomara que eu esteja junto com ela. Vai vai estar junto. Olha, Vai estar aí na Jambi, vou fazer que ela visite essa loja, se tu é embaixador do povo banto e dessa loja, de todos os instrumentos, dos produtos que vocês vendem aqui, que ele abre a benção de todos os orixás para que o mercado fique próspero como sempre, porque até o produto que você vende, que você traz da África, que é o zibo, que é o buzo. Búzio. Exatamente. O buzo foi a primeira moeda, do Reino do Congo. Sim. Então, era um reinado mais avançado quando houve, ainda o mundo funcionava como troca de produto por produto. O reinado do Congo já tinha uma moeda própria que era o buzo. Isso usava. Então, já estava bem avançado antes da colonização que parou esse desenvolvimento. Ultimamente, eu fui cobrir uma reportagem no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, e fui descobrir que vários nomes que foi catalogado lá no Jardim Botânico eram do povo banto, que trouxeram todas as plantas medicinais do Jardim Botânico hoje no Rio de Janeiro, era catalogado até o baobá, tudo lá eram feitos para o povo negro. Então, a grande contribuição do povo banto dentro do Brasil, tirando a escravidão, é mais científico, trouxe benefício para o Brasil, do lado cultural, lado religioso, lado também social e alegria, senão o povo brasileiro seria um povo triste. Exatamente, isso é a cultura afro no contexto geral. A cultura afro é o berço de tudo, né? Exatamente. A nossa alegria, a nossa medicina, a nossa economia. Temos muito, não, só temos a agradecer o povo banto. Né? Porque a escravidão foi horrível, não gosto de comentar. Agora fala os pobres escravizados, muitas das vezes colocam como coitadas, coitado não temos nada. Foi uma covardia muito grande que fizeram com o nosso povo. Assim, atrocidades horríveis. Porém, a paz e a alegria venceram. Exatamente. Mas também há um contexto hoje que a gente não fala da escravidão, a gente chama de uma prisão espiritual do nosso povo do Axé, que fora em outras religiões, se tornou evangélica, para a gente trazer essa consciência de volta, de grande abertura, dizendo que o povo africano que já tinha conhecido Deus antes do ocidental. Então, a gente vive o Deus que é a realidade, que não é uma imaginação,
no contexto que a pessoa vai numa igreja sendo explorado por um sistema colonial que trouxe essa religião, que ensina uma pessoa que mora na comunidade que tem que ofertar a Deus com um coração generoso a partir de R$ 500. E se a pessoa ganha um salário mínimo e ofertar R$ 500, a possibilidade dessa pessoa se tornar pobre é evidente. Evidente. Nunca vai se tornar milionário. Nunca. Então, o nosso Deus, os orixá, ele não perde nada disso. Ele já te abençoa antes mesmo de você dar nada. Uma vela e um copo d'água Exatamente. resolve muita coisa. Aí, o povo nosso que está dentro dessa religião, há esse contexto de vocês voltar para o axé, porque vocês erraram o caminho, mas a gente chama vocês de volta para a gente... De braços abertos. De braços abertos, para vocês conhecerem a sua tradição, para não se deixar explorado no contexto espiritual que te domina, te tira a sua economia, dizendo que é um Deus que quer a sua oferta com um coração generoso e você passar necessidade. Não só tira isso, como também tira a paz. Exatamente. Tira o alimento de dentro de casa. Uhum. Pela nossa cultura é diferente. Não é um alimento na mesa. Uhum. Põe alegria dentro de casa. Não põe a opressão. Nosso povo não põe opressão. Não pode ser algum. Oprimido foram os nossos antepassados. Nós temos a virtude de ter aprendido com eles a alegria, a generosidade. Coisa que o evangélico não põe, não nos ensina. Exatamente. E por isso eles tiram até a consciência, né, do nosso povo dentro do contexto de dizer que o nosso povo, quando ele se torna evangélico, ele já tem pecado de nascença adâmica. Se o Adão pecou, o que tem a ver com o Adão? O meu ancestral não é Adão. Não. Então, esse pecado não me pertence. Então, que ele se lida com seus problemas, deixa o nosso povo em paz. Oxalá. Isso. Xangô, Ogum, Isso. Oxó. Esses são os ancestrais. Exatamente. Aí coloca no nosso povo do axé, que for do evangélico, dizendo que você é semente de Adão, você já nasce com pecado adâmico. Mas o nosso ancestral não é o Adão. O que tem a ver o pecado dos outros comigo? Por isso que nós respondemos, né, o questionário antes de vir para a Terra, nós respondemos, né, aprendi no Ifá, que é africano, evangélico, eu aprendi que nós respondemos a Orunmila, a Orunmila sobre tudo que nós vamos passar, tudo que nós passamos aqui na Terra. Não tem negócio de pecado. Não tem. Nós temos o livre-arbítrio. Pecamos por falta de cultura, falta de conhecimento, falta de vergonha. Esse negócio, não. Somos feitos de Adão, descendentes de Adão, já nascemos com pecado. Não. Nosso povo não. Nosso povo já nasceu abençoado. Tanto é, nós não fomos dizimados, como eles queriam. Tentaram nos dizimar. Muito pelo contrário, nos deixaram mais fortes. Exatamente. Até você vê na justiça comum, que é injusta, que é criado a partir do Estatuto Romano do Direito, que culpa o inocente e liberta o culpado, justamente porque a justiça, o Estatuto Romano do Direito, era criado por os privilégios romanos de colocar uma deusa com um pano fechado nos olhos para ele não enxergar nada. E a gente tem o Xangô, que tem os olhos do urubu, que enxerga tudo, que faz a verdadeira justiça o nosso povo. Então, quando nesse contexto... E é literalmente imparcial, né? Exatamente. Então, semana passada, a gente teve uma inauguração de uma símbolo do Xangô dentro da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Teve aqui no Palácio. Eu estava lá e vendo cobrindo aquela reportagem com o acontecimento histórico, dizendo agora sim
A justiça do nosso povo vai ser feita porque o Xangô está aqui, chegando tudo. Os homens vão conhecer o que é verdadeira justiça. Exatamente. Então a gente está trazendo o resgate da nossa tradição em tudo e isso vai fazer que o nosso povo de Axé, que só é evangélica, voltar à consciência, porque Voltar. A porta da casa está aberta, se eles voltarem. exatamente, a gente pede todo dia que o orixá os traje de volta. E para não ser explorado, tirado um pouco que eles têm, até da nossa cultura, eu fiquei sabendo que já tem até a capoeira evangélica que não usa birimbau, só usa a bateria dentro da igreja evangélica. Pô, que adianta a capoeira ser birimbau? Explica. Aonde nasceu a capoeira? Tem que saber o significado das coisas. Exatamente. Aí tem uma parte do evangelho Uhum. que passa, né? Banho de erva. Uhum. Não, desculpa, banho de erva não, banho de sal grosso. Uhum. Pôr sal grosso na água em casa. Uhum. Passar defumador. Peraí. O evangelho aí. Estão querendo mascarar a nossa religião. Exatamente. O nosso povo está se deixando ser levado, mas graças a Deus, Oxalá, Orumilá, Orumário, está sendo, os olhos estão se abrindo novamente. Exatamente, porque eu expliquei para alguns evangélicos aí, dizendo que a palavra macumba é da língua banto. Sim. Mas como não tem significado verdadeiro em português, vira pejorativo, até preconceito, porque as pessoas não querem saber. Mas a palavra macumba significa uma coisa boa. O ma significa diverso, plural. E o cumba significa cérebro, a cabeça. Então, a macumba é uma ideia de antepassado, dica de vovô, sempre que a gente se dá bem. Então, isso que é macumba. Então, quando a gente tem sal grosso, o tabaco, são objeto de macumba de cerimonial. E a macumba em si são ideia de antepassado que sempre fôramos bons, como dica de vovô, sempre a gente se dá bem, fica feliz, porque é uma de vivência, de uma experiência, de uma biblioteca viva que a gente tem essa tradição de respeitar os mais velhos. E tem uma outra coisa que as pessoas não procuram saber, né, conhecer, a macumba. Macumba, cabeça. Está bem acima do corpo, cabeça. Que comanda tudo. O mar. Ah, não, mas é macumba. Pô, tudo bem. A droga é ruim, o nome droga é horrível. Mas peraí. Se fosse cristal, se fosse qualquer outra coisa, e colocasse na cabeça das pessoas que seria ruim, seria ruim. E só tem o conhecimento de que aquilo dali, a droga, realmente é uma droga, realmente não presta, quem vai lá e prova. Quem vai lá e prova. Eu sei que aquilo não presta, mas não tenho primo de curiosidade. Como eu sei que a macumba é boa, eu sou nascido e criado e permaneço nela. Só tenho a agradecer. Né? Graças à macumba, né, que falam no grau pejorativo, que falam mal, que nossa empresa sustenta dezenas de famílias, não posso nem dizer dezenas, são centenas de famílias, porque tem as fábricas também. Nós compramos nas fábricas, tem as pessoas que trabalham nas fábricas, dependem das nossas compras. Isso nós temos que agradecer à macumba. É o que eles chamam de horrível, nós chamamos de maravilhoso e agradecemos todos os dias, a todas as horas. Exatamente. Muito obrigado. Vamos terminar essa reportagem com mensagem do seu Chiquinho. Fala alguma coisa agora do mais velho para a gente terminar essa reportagem. Da nossa tribo. Olha, depois de uma aula, vou falar o quê? Só posso agradecer meu irmão, nosso irmão, que trouxe você aqui, o orgulho do meu filho. Eu recentemente passei por uma situação muito difícil, até de perder os pensamentos, então passei agora tudo meu para ele. Agora quem comanda é ele. Eu, graças a Deus, estou numa recuperação relativamente legal, mas eu entendo que tudo passa, que tudo acontece. E tudo tanto acontece como bom, quando ele me falou de você, que eu não conhecia, que essa aula que eu tive hoje de vocês dois
Nem eu sabia que ele sabia tanto. Faltando pessoas para duelar com ele. Não é, tinha meu? como. Lá em cima isso daí. Mas isso eu agradeço ao senhor da minha tribo. A nossa cor é valente. Nossa raça. Muito obrigado por isso daí. Por completo, a gente não terminou a reportagem, justamente a gente fez uma abertura para várias trocas de conversa, de conhecimento aqui na loja Babado de Folia, que é do povo banto no Brasil. E também vai fazer que a rainha vai desfilar pela grande escola de Mangueira, que é o Quilombo, divulgar essa tradição do povo banto e visitar essa loja, abençoar cada vez mais para que o retorno para a África seja também muito forte para trazer a exportação de todos esses produtos que vêm aqui para a África, também trazer produto da África para cá, para o Brasil, facilitar Perfeito. todo esse intercâmbio de comércio que vai fazer que o nosso povo se torna cada vez mais economicamente potente, como sempre foi. Então, isso a gente agradece a seu Chiquinho, o seu Jorge, o seu filho, e a gente, pela fé no povo banto, no espírito Ubuntu que nos une, e nunca mais a gente vai se Mas separar. vai nos reencontrarmos. Exatamente. E assim Obrigado. seja. Assim Muito seja. obrigado. E assim será. Ok.